Estamos hoje aqui no Plaza São Rafael, celebração dos 29 anos do Sescom RS, e eu pensando o que eu iria falar com o presidente, e me lembrei o que o destino e os deuses das ciências contábeis guardou para que nos 29 anos a comemoração fosse sobre a sua liderança, presidente Diogo Chamu. Primeiro que é uma grande responsabilidade, porque são 29 anos de história. É uma história sólida, com muitas conquistas, e eu estou apenas dando sequência a isso. Mas os 29 anos, hoje, dia 16 de junho, a gente está trabalhando um novo posicionamento. Nós estamos ratificando o momento atual do Sescom, que é de inovação, que é de avançar a fronteira da representação dos seus representados e trabalhar com vistas à sociedade. Os grandes projetos do Sescom hoje são voltados à sociedade. E é isso que acredito que nos deixa um pouco diferente em relação aos demais sindicatos que atuam aí no nosso estado e no nosso Brasil. Presidente, hoje quando o senhor acordou, qual foi o filme que passou na sua cabeça quando viu, olha, eu sou o presidente e hoje é a celebração dos 29 anos de uma entidade que vem crescendo a passos longos? É um sentimento bom, porque é uma grande entidade. Eu tenho um orgulho de estar liderando essa entidade, o Sescom. Eu tenho grandes amigos dentro do Sescom. Eu tenho grandes amigos que passaram pelo Sescom. E eu tenho um sentimento de... É um orgulho muito forte de conseguir estar dando sequência e conseguir avançar algumas coisas. Algum legado vai ficar, eu tenho certeza disso. E acho que daqui a mais alguns anos a gente vai estar falando de outras conquistas por outras lideranças, porque esse é o caminho do Sescom. Conquistar, conquistar e conquistar. Presidente, o senhor está liderando, dirigindo a entidade no momento, para não falar em crise, muito complexo. Dizem, tem um ditado, que mar calmo não faz marinheiro bom, mas não precisava tão revolto. Pois é, Sérgio. A gente vive um momento econômico delicadíssimo, mas a crise política, ela nunca aconteceu. Essa crise que a gente está vivendo, com reflexos expressivos, como nós temos uma projeção de queda do PIB de 3,8%, fato que já ocorreu no ano passado. Nós estamos com um índice de desemprego enorme, 11 milhões de brasileiros sem ter o seu emprego. Isso é uma situação muito difícil. Isso murcha a economia, isso enfraquece a economia. E tanto o Sescom quanto os seus representados estão inseridos nesse contexto. Mas são dificuldades e são momentos da gente se capacitar, de a gente melhorar processos para poder avançar e num momento de melhor, num mar mais calmo, a gente possa estar preparado para conquistar os nossos espaços e conquistar grandes avanços. Obrigado, presidente. Vamos celebrar então, num momento difícil, vamos reservar um tempo para celebrar esses 29 anos, que é uma data emblemática, histórica, mágica e marcante. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a essas pessoas que estão aqui nos prestigiando, nossos associados, diretoria, equipe executiva e vida longa ao Sescom. 29 anos do Sescom RS, uma entidade que luta bravamente para que esse país se torne viável. Nós temos a honra e o prazer de receber o nosso vice-prefeito, que hoje está representando o prefeito Fortunati, Sebastião Melo, num momento onde esse país, esse estado, não abre a mão do diálogo e da transparência. Bom, primeiro é uma entidade de bom serviço prestado ao nosso Rio Grande do Sul, à nossa cidade, ao nosso país. E tem duas palavras-chave dessa entidade, que é integração e cooperação. Mas tem uma outra coisa também que eu sempre vi nas atitudes do Sescom RS, que é a eficiência do serviço público. Aliás, não tem matéria mais atual do que essa. Porque em matéria de eficiência o Brasil vai muito mal.
eu sempre vejo que as crises têm dois lados. Tem um lado danoso, que é o desemprego, que é o lado, né, que o empreendedor fica com muita dúvida de investir, mas tem por outro lado também uma oportunidade de fazer diferente. O nosso país é um país que tem muito futuro, é um país que tem tudo para dar certo, de uma gente trabalhadora, tem uma riqueza enorme, né, de todos os cantos desse Brasilzão, e eu tenho muita convicção de que as lições de hoje, que nós estamos passando do ponto de vista de fazer uma limpeza, especialmente dos agentes públicos que misturam o público com o privado, vai trazer um Brasil melhor. Um Brasil que tenha mais eficiência na máquina pública, que as corporações não mandem no país. Hoje, por exemplo, você olha, por exemplo, o centro administrativo ocupado. Vai lá, o oficial de justiça, as pessoas dizem que não vão cumprir a ordem judicial. Os servidores municipais que estão recebendo em dia, coisa rara nesse país hoje, pedem 15%, não temos como dar, porque senão vai faltar o dinheiro para varrer a rua, para trocar a lâmpada, para tapar o buraco. Eles não satisfeitos vão lá e fecham o transbordo da Lomba do Pinheiro, aonde se faz todo o destino do lixo para ir para a cidade de Minas do Leão. Tivemos que entrar com a medida judicial e agora à noite é que a justiça mandou desobstruir. Então vamos combinar entre nós, está tudo errado. O Brasil que dá certo não é esse Brasil que as corporações tomam conta. O Brasil que tem que dar certo é o Brasil do empreendedorismo. É o Brasil que aposta no emprego. É o Brasil que aposta numa carga tributária que não seja tão alta e que o retorno dela para o cidadão, ele sinta isso, tu entendeu? Em serviços públicos. Então o SESCOM representa muito disso. E é com esse espírito de empreendedorismo que eu estou aqui, tá? Em nome da Prefeitura, para comemorar 29 anos, afinal de contas não é uma coisa qualquer, são quase 30 anos de idade, e eu tenho certeza absoluta que vai ser um belo ato de reafirmação desses compromissos com o Brasil e com o Rio Grande e com a nossa cidade. Sebastião Melo, o SESCOM é uma ferramenta para transparência que tanto o senhor bate, para o diálogo. Como é importante um sindicato como esse? Olha, o melhor remédio da democracia é o sol, ou seja, a transparência. Porto Alegre, pela segunda vez, foi escolhida pelo Ministério Público Federal como uma cidade nota 10 em transparência. Nós ficamos muito contentes com isso, né? Isso se deve não só aos governantes, mas se deve à exigência da população, porque a transparência significa o seguinte, de que o cidadão acompanhe os atos administrativos, e o SESCOM nos ajuda muito nisso, né? Inclusive muitas licitações que são corrigidas antes são lançadas, são refeitas, por quê? Porque tem um sistema de parceria feito por eles e eles fazem isso com muita eficiência. Então realmente é um timão que o Brasil precisa. Muito obrigado, parabéns, vamos celebrar esse grande momento, Sebastião Melo. Muito obrigado, e tu sempre presente, né? Aonde tem coisa boa, tu tá presente. Celebração dos 29 anos do SESCOM RS, um sindicato que vem lutando muito, para não falar em crise, num momento muito complexo. Eu tenho a honra e o prazer de receber Nelson Marquesan, deputado. Primeiro eu quero lhe parabenizar, que orgulho dos gaúchos ter um deputado como o senhor, lutando não só pelo estado do Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil e pela sociedade. Quero agradecer aqui a oportunidade de conversar com você nesse evento festivo e dizer que realmente, em nível no Brasil hoje, a gente está precisando de muitas mudanças. O cenário ele é bastante ruim do aspecto de finanças públicas, do aspecto econômico da sociedade, do aspecto moral, do aspecto político, e a gente vai precisar da participação de todos, né? E esses últimos meses têm mostrado grandes desafios, seja no Conselho de Ética com o Eduardo Cunha, que é uma pauta que os brasileiros precisam. A Dona Maria precisa ter esperança, né? E isso eu acho que tirar o mandato do deputado Eduardo Cunha é gerar esperança de que há um pouco de honestidade dentro do parlamento, né? A questão do impeachment também é outra pauta que tem que ser vencida. O Brasil precisa vencer, virar a página. Virar a página do impeachment, virar a página do Eduardo Cunha no Conselho de Ética, virar a página... Não virar a página da Lava Jato, essa tem que continuar. Mas se pudesse pegar todos os políticos de uma vez, para que a gente pudesse começar a olhar para o futuro
com um novo ministério, com um novo projeto, uma nova ideia. É isso que a gente precisa. Precisamos olhar para os brasileiros. Estamos olhando só para o setor público e da parte mais feia do setor público. Precisamos começar a focar no interesse público. Estamos olhando para a árvore e não para o ecossistema. É verdade isso. E uma árvore que está em decomposição, né? Uma árvore que não dá mais frutos. Não dá mais frutos essa árvore. Deputado, eu vendo o senhor pela televisão, lhe acompanhando, e eu vejo assim, o senhor honrando o nosso hino. Então eu vou no hino e busco que sirvam as suas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado, fico feliz com essa referência aí. Acho que hoje mesmo estava falando na comissão do orçamento, né? A gente chegou nessa situação, não é por causa do empresário, não é por causa do trabalhador. A gente está nessa situação por causa do setor público brasileiro. A crise fiscal gerou toda essa crise econômica e é também no setor público que está a crise moral e a crise política. A sequência de equívocos também na parte econômica. Todas dentro do setor público. Então, a comissão a qual eu pertenço agora, que eu estava lá hoje, eu disse, nós no sentido amplo, somos responsáveis pela situação que o brasileiro se encontra. E eu quero ver agora nessa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mais ou menos diz como é que vai ser distribuído o dinheiro público, que é a coisa mais importante, o debate mais importante que se tem, né? Se a gente continuar discutindo como se discutiu nos anos anteriores, nós vamos continuar dividindo o Brasil em castas. As castas mais privilegiadas, a neonobreza do setor público federal, estadual, e vamos continuar deixando a Dona Maria e o seu João pagando a conta dessa neonobreza. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui no SESCOM e estou aqui porque o SESCOM tem a sua pauta setorial, mas diferente da maioria das instituições hoje, ele abandona um pouquinho o seu umbigo e começa a pensar na pauta Brasil, na pauta sociedade. É isso que nós precisamos que a sociedade civil organizada faça. Os partidos têm que parar de pensar só nos partidos, né? As entidades têm que parar de pensar só naquele setor específico e pensar o que é melhor para todos os brasileiros. A pauta Brasil, o Brasil ainda não tem essa pauta. Eu acho que esse é o grande desafio e estou aqui hoje porque o SESCOM tem uma visão além dos seus interesses individuais. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, parabéns por estarem aí. O presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, hoje prestigiando os 30 anos da celebração do SESCOM RS. 29. 1, 2, 3. Pô, botei nos 30? Botei nos 30? Vai. Pô, 1, 2, 3. Estamos hoje na celebração dos 29 anos do SESCOM RS. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, que é uma casa que tem o seu DNA. Aqui podemos dizer que o senhor nasceu para a política sindical. Acho que sim. Tem razão, Sérgio. Eu nunca imaginava, nunca obstinei ser presidente de uma entidade como o SESCOM e passei por lá por 2 mandatos e que muito aprendizado me deixaram e acabei, ou estou presidente da FEComércio. Esta entidade, o SESCOM, é uma entidade técnica, que abriga técnicos, que abriga pessoas que conhecem o meio empresarial, que assessoram esse meio. Então, nada melhor, acredito eu, sem falta de modéstia, que alguém que dirigiu uma entidade técnica como essa, que conhece os problemas de quem empreende e que depois passa a presidir uma federação estadual da envergadura da FEComércio, que tem por missão maior e responsabilidade maior defender quem empreende. Defender, lutar diariamente, obstinadamente para que se reduza a burocracia, a carga tributária, os emaranhados da nossa legislação tributária e trabalhista, usando uma observação, uma espécie de qualificação da nossa legislação tributária brasileira, eu diria que é uma favela cheia de puxadinhos. Essa é a nossa legislação. Não pode ser assim, não tem segurança jurídica. E esse segmento representado pelo SESCOM, prestação de serviço, contabilidade, assessoramento, é responsável por resolver essa celeuma toda. Nós estamos muito satisfeitos, felizes por representar, por termos esse sindicato sob o abrigo da FEComércio e sermos oriundos dessa entidade. Então, para nós, especial alegria estar aqui convivendo com amigos com quem já tivemos muito tempo de convivência
E hoje, nesses 29 anos da sua casa e do lançamento do EGESCOM, que vai acontecer aqui, e da nova marca do SESCOM, para nós é uma grande satisfação estar aqui. Presidente, podemos dizer que aqui foi um grande laboratório, mas o senhor, quando entrou, era uma grande experiência de uma pauta voltada para a gestão, para a pauta para a organização, que é o seu DNA. Mas o senhor tem se mostrado um grande político, um homem que está lutando para reduzir impostos, lutando contra um Estado inchado. De onde é que veio isso, presidente? Acho que eu aprendi aqui, né? Mas acho que a vida nos ensina, quando nós incorporamos a missão que realmente uma entidade tem que ter, que é, como a FEComércio, a entidade sindical, estou falando, que também tem toda a responsabilidade de dirigir duas casas muito importantes, que são o SESC e o SENAC, que prestam um grande serviço à sociedade e aos trabalhadores. Mas a entidade sindical, que é a FEComércio, tem uma responsabilidade muito grande, que é a de defender quem empreende. Nós vemos como única saída para o Brasil, para qualquer nação que se queira se desenvolver, a menor interferência do Estado, é a redução da carga tributária, é a redução, a legislação trabalhista com a qual convivemos não é mais possível. Nós temos que flexibilizar, sob pena de que o custo Brasil